Programa Momento de Inspiração, mais uma edição para este mês de julho, em pleno verão, depois do início de mês assim um bocado mais cinzento e chuvoso e com temperaturas baixas. Estamos já com um mês de julho em todo o seu esplendor e já com outro ar e outras temperaturas. Mas aqui continuamos à volta do amor próprio, Maria do Céu, que abordamos na semana passada, e hoje, no seguimento disso, vamos aqui aprender a ser calmos e tranquilos. É verdade, mas antes disso, queridos ouvintes, estamos na semana de Silverstone. A nosso apoio incondicional, já sabe, nós agora é só com statement. E além disso, porque tenho que conquistar aqui o Fernando para o Lewis Hamilton. Porque continuo a achar que o Max Verstappen é muito talentoso. Mas o Lando Norris também é super talentoso, o Carlos Sainz também e por aí fora. Por isso, só estamos a brincar com isto. Isto é só uma das questões de nós sabermos o que é que gostamos e o que é que podemos brincar com isso, não sendo uma atitude que realmente que nos revolta e que nos indispõe uns contra os outros. Isto é uma brincadeira, mas eu acho que nós, alguma vez em algum tempo, e acho que nós devemos assumir as nossas preferências e assumir com naturalidade. Eu acho que é giro. Experimente. Ora, hoje vamos dar aqui algumas sugestões para uma vida mais sossegada, pronto, digamos assim. É mesmo. E quando nós estamos numa fase de vida em que estamos, ou que há alguns acontecimentos que nos tiram de sério e que andamos nervosos, agitados, seja aquilo que for, e isto acontece a todos, nós realmente temos que parar e temos que encontrar, digamos assim, algo que nos acalme, porque demasiada ansiedade, demasiado pensamento negativo ou demasiado pensamento acerca de alguma coisa realmente não ajuda nada, porque nós só somos seres humanos. E então tem a ver com toda a pressão social, com toda a pressão de trabalho, familiar e por aí fora, que muitas vezes levam-nos para um caminho de uma agitação, e essa agitação não ajuda em coisa nenhuma. E nós vamos apresentar aqui algumas sugestões para você pensar nelas quando realmente estiver numa situação que tirem do sério, porque isso acontece. E há logo dois tipos de pessoas: aquelas que são por essência calmas, não é? E há as que são por essência ansiosas, não é? Assim, mais e há outras pessoas estressadas, não é? Sim, e há outras pessoas que até se conhecem e gostam de brincar com a calma e com essas coisas, mas isso é outra história. Mas agora, porquê é que há esses dois tipos de pessoas, Maria? Eu acho que há características que nascem connosco, e algumas pessoas que realmente têm uma capacidade muito grande de gerir as variáveis da vida e realmente mostrar alguma calma, que essa calma pode ser natural, mas também é algo que as pessoas vão construindo. E há outras pessoas que se deixam muito levar pela ansiedade e que reagem às vezes de uma forma pouco consciente, e às vezes é mal interpretado, porque às vezes interpretam com arrogância, com prepotência, com falta de educação, e realmente a pessoa só não sabe gerir melhor aquilo que tem à sua volta. Por isso é importante saber qual de você, em qual dos lados você está. Ou se é uma pessoa que se leva rapidamente para a agitação, se é uma pessoa que é sempre calma em todas as situações, e depois há aquelas pessoas que acham que são calmas e que realmente não são, mas isso é um exercício que as pessoas têm que entender. Maria, vamos avançar porque temos 17 dicas aqui para dizer. Vamos ver se conseguimos fazer isto no tempo do programa. Alinhamos já as duas primeiras, porque até acho que se complementam, que é eliminar fontes de stress e respirar fundo. É verdade. E quais são quais são as suas fontes de stress? São diferentes para cada pessoa. São diferentes de cada pessoa, mas você tem que eliminar ou tem que conhecer os trigger points, os seus gatilhos que o induzem a stress e a ansiedade. Há coisas que realmente não temos o menor poder, e eu não quero sequer fixar-me nelas, mas é a saúde, é o dinheiro, é alguma coisa dos nossos filhos, alguma coisa da nossa família e por aí fora, e alguma coisa está mesmo fora de nós e que nos apanha de surpresa, e nós não conseguimos reduzir essa ansiedade, reduzir esse stress. E nessas questões, aquilo que nós falamos mais e nós sugerimos realmente é que você tenha alguém com quem falar, alguém em que possa estar à vontade e falar e ter um diálogo sobre aquilo que se está a passar consigo, porque realmente isso é a melhor forma de você eliminar logo algo que pode crescer dentro de si e que pode até crescer de uma forma pouco verdadeira. Respirar fundo
realmente é outra das situações que você pode fazer, e muitas vezes eu ouço críticas acerca da respiração e do respirar fundo, e assim, experimentem numa situação complicada, antes de responder, antes de reagir, respirem profundamente 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e vocês vão ver como aquela raiva, aquela vontade, aquela impaciência e irritação vai desaparecendo. Porquê? Você só tem que oxigenar o seu cérebro. E se você oxigena bem o seu cérebro, ele vai funcionar melhor e a seu favor. É só isso que nós dizemos. Dê condições ao seu organismo para que ele funcione a seu favor, querido ouvinte, porque eu acho que é isso que é importante, é funcionar a seu favor. E quando as coisas funcionam a seu favor, realmente você tem mais tempo para ser você e para realmente ter uma ação muito mais igual a si mesmo e mais positiva. A terceira dica e a quarta, já aqui falámos diversas vezes no programa. Uma é o exercício, portanto, o exercício físico que temos aqui a falar, e o outro é o durma mais. Eu diria aqui, durma mais e melhor. Nós falamos muitas vezes no programa, não há questão humana, não há espiritualidade, não há valor nem autoconhecimento que não assente realmente no seu corpo e na sua saúde. Dormir de uma forma saudável, beber água e realmente fazer algum tipo de exercício é fundamental para que você até veja a vida de outra forma, para que você não viva também ansioso com os estereótipos e com ideias às vezes sobre aquilo que gostava e que você nunca vai lá chegar. E assim, se você fizer um bocadinho de exercício, se beber mais água e se dormir melhor, você vai perceber que realmente que o seu organismo e tudo e a sua mente vão trabalhar a seu favor. Experimentem. Muito bem. Ler é uma boa opção, mas ler coisas positivas, livros, textos, o que for. Porque muitas vezes lemos coisas que nos estressam, não é verdade? É verdade, mas eu por acaso estava com umas amigas hoje e até falamos de livros que até estão, tipo, são os meus livros de mesinha de cabeceira, que estão parados há tanto tempo, mas eu sei que estão ali e que eu vou abrir uma página, sei que vai ter sempre uma mensagem que me vai ajudar a perceber a minha vida e tudo o que acontece de uma forma mais positiva. É esses livros que vocês têm que descobrir. Nós já fizemos programas e já apresentámos aqui uma lista, não sei se talvez há 4 anos, de livros até de verão, e todos eles que vocês até dizem autoajuda e até com ar, até com uma certa, de uma forma não muito positiva. E por isso eu acho que nós, de alguma forma, queridos ouvintes, temos que encontrar os nossos livros, aqueles livros que realmente nos ajudam a perceber a nossa vida e a vida que à nossa volta de uma forma muito mais positiva e de uma forma muito mais criativa e até com certo humor. Não há nada como biografias e muitos dos nossos autores até nos levam para esse caminho, mas às vezes são muito complicados. É melhor começarmos com livros pequeninos que possam ser abertos ao acaso e encontrar sempre uma mensagem. E eu tenho livros, se vocês quiserem, nós depois podemos dar essas sugestões. Sexta dica, encontrar um hobby. É importante, pode ser jardinagem, pode ser culinária, pode ser arrumar a casa, pode ser fazer ginástica, pode ser ler um livro, pode ser o que quer que seja. É importante que nós encontremos na nossa vida, que tenhamos um espaço para descomprimir e para voltarmos a ser nós. E eu acho que esse hobby é a melhor forma de meditar, porque estamos super focados, estamos super orientados, e vejam nas coisas que realmente vocês consideram como hobby, se realmente as coisas não correm bem e se o seu pensamento realmente não é aquilo que costuma vir, às vezes de forma monumental, se realmente não é refriado. Experimentem. E agora um exercício um bocadinho mais difícil, que é colocar humor na vida. Há pessoas que não têm humor nenhum. Levam tudo muito a sério, não é? E eu acho que é uma coisa fantástica, é quando nós nos conseguimos rir de nós próprios, rir das nossas tristezas, rir das nossas amarguras, rir de tudo aquilo que nos acontece. É realmente a melhor opção, até para retirar o valor e o sobrevalor que nós muitas vezes damos às nossas histórias
e aos nossos acontecimentos. Por isso, encontrar humor, rirmos-nos, uma piada sobre nós próprios é o caminho, é o melhor caminho realmente para a cura e para a calma e para a tranquilidade e até muitas vezes descontrói-se todo um drama com uma piada. O ponto 8 e o ponto 9, estas duas dicas, também se complementam. Uma delas são as férias, que nos fazem sempre muita falta. E outras é distrair a nossa mente, que podemos encontrar nas férias uma boa forma de ajudar a alcançar esse objetivo. E eu acho que tirar férias, eu acho que é o descanso do guerreiro. E eu acho... Nem que sejam curtinhas. Sim. Não é? Mas devemos tirar sempre... E outra coisa, devemos tirar sempre férias, sair um pouco do sítio onde habitualmente passamos o resto do ano. Nem que seja para andar uns quilómetros mais para o lado, ou mais para cima, mais para baixo. É verdade. Porque para não estarmos no mesmo contexto, não é? É verdade. E às vezes há um fim de semana diferente e nós temos tanta coisa para conhecer no nosso país, não é preciso ir para muito longe. Às vezes temos aldeias e temos vilas e espaços tão pitorescos perto de nós e nós não conhecemos e às vezes até percebemos que percorremos quilómetros e quilómetros e às vezes tão longe de nós para ver coisas que nós também temos aqui ao pé e por isso não são as férias longe que são as melhores, mas é realmente o sairmos do nosso contexto habitual e irmos para alguma coisa diferente. Sei lá, qualquer coisa pode ser aqui já ao pé, mesmo que seja diferente. Sair um bocadinho de casa, habituarmos também a isso, porque é outra energia, são outras histórias, são outras vidas. Eu acho que é interessante. E ocupar a mente com outras coisas, portanto, distraindo-a fora daquelas coisas que habitualmente pensamos no nosso dia-a-dia do resto do ano, não é? Sim, e uma das coisas que realmente quer distrair a mente é fazer alguma coisa que nos ajuda com os hobbies. Traz-nos as coisas do dia-a-dia, não é? Sim, às vezes ir para sítios onde não há rede é extraordinário, porque mesmo que queiramos o telemóvel não ajuda. Por acaso já me aconteceu. E eu acho que nós ficamos um bocado pendurados, mas é voltar um bocadinho à nossa vida passada, em que podemos ler um livro, em que podemos ter uma conversa sobre qualquer coisa ou sobre nada, ou simplesmente estar em silêncio a observar um pôr do sol ou amanhecer, ou simplesmente a ver um jardim. Há coisas que nós temos que um bocadinho que encontrar, um bocadinho as essências da vida, e as essências da vida é aproveitar aquilo que nós temos à nossa volta e temos coisas interessantes à nossa volta, só temos que aprender a aproveitá-las. E a 10ª dica, Maria do Céu, falámos nela há 2 programas atrás, não se importe tanto. Isto tem muito a ver com, eu acho que é um dos 4 pilares do budismo, que é não leve a vida de forma tão pessoal. As coisas que lhe acontecem não são contra si. Não veja uma atitude, uma crítica que seja contra si. E eu acho que se nós nos libertarmos desta questão de não levarmos a vida de uma forma tão pessoal, ou seja, de vermos que é tudo uma crítica para nós, que a sociedade é contra nós, que nós ou que nos sentimos injustiçados ou que somos umas vítimas, não podemos, acho que nós que devemos realmente deixar esta coisa de lado, porque isso realmente retira-nos a possibilidade de vermos as coisas boas que nos vão acontecendo. E não são críticas pessoais, e não levam uma crítica como um conjunto de tudo que lhe vai retirar autovalor e autoestima e o amor próprio, não, é alguma coisa específica e é só a opinião dos outros. Isto tem a ver também com o valor que nós damos àquilo que vem de fora. Tenha calma, aquilo que é de fora muitas vezes é só uma opinião de alguém ou que está muito afastado da sua vida ou que está muito próximo, mas é a opinião de alguém com uma personalidade diferente da sua, gosta ou não, é só uma opinião. Não a leve tão a peito, não a leve com uma veracidade total sobre alguma coisa, ou então que lhe retire alguma coisa. Isto é muito importante e não se importe tanto com outra coisa que é muito importante, não se importe tanto com a vida dos outros. Dê um break a si mesmo, a sério. Reduza o tempo que você anda a bisbilhotar os gostos, os likes e o que alguém faz e o que alguém deixou de fazer. Não se importa tanto com isso, importe-se mais consigo, importe-se mais com as coisas que você não fez ontem, mas que tem 24 horas para fazer hoje e que aquelas falhas que você acha que são grandes, encontre uma lição e fique contente porque já passou essas coisas, importe-se com isso, mas realmente comece a perceber qual é o seu ruído, qual é a sua toxicidade que está à sua volta e não se importe tanto com isso. E na 11ª sugestão temos a organização. Às vezes entramos em casa e andamos a desviar de tudo. Muita desarrumação, muita confusão, causa desespero.
causa desespero, causa irritabilidade, impaciência, discussões, não faz sentido nenhum. Agora, o que eu acho é que numa casa, uma pessoa não é responsável sobre isso. Todas as pessoas que vivem nessa casa são responsáveis pela casa. Ninguém é obrigado a uma coisa, todos são obrigados a tudo, porque as pessoas é assim que tem que ser. É a questão de uma organização. Numa tarefa onde há muitas pessoas a trabalhar, é muito mais fácil e muito mais rápida. Todas as pessoas têm que estar orientadas para algo comum. Por exemplo, que é uma casa, ou que é o trabalho, ou que é, sei lá, uma atividade qualquer. Não se esqueça que a organização, quando está muito focada e muito alicerçada em si, a possibilidade de sucesso é muito mais brutal. Se você dividir uma tarefa por várias pessoas numa equipa, ou 2 pessoas numa casa, é muito mais fácil e muito mais eficiente, e em termos de sucesso é muito melhor. Porquê? Porque todas as pessoas vão contribuir com o melhor que elas são, e isso é o meu caminho andado para o sucesso, garantido. Na 12ª dica temos aqui um exercício mais difícil, que é controlar as emoções. Como é que podemos fazer isso? Podemos fazê-lo através de controlar o pensamento, não é? Eu acho que controlar as emoções é algo que é uma tarefa toda a vida. Nós temos que aprender. Primeiro, que emoções é que nós estamos a sentir? Primeiro, saber lidar com elas. Isso é muito exigente, dizer, para começar a controlar uma emoção que você tem, uma positiva ou uma negativa. Positiva é fantástico, toda a gente quer. As negativas é uma chatice que ninguém as quer. E então nós começamos a pô-las de lado. Mas na verdade fazem parte do ser humano que nós somos. E saber utilizar as suas emoções em prol da sua vida, a favor da sua própria vida, isso é que é bonito. Não se esqueça. Primeiro tem que aprender a controlar a mente, não é? E tem que controlar a mente. Mas não há nada mais extraordinário que Daniel Goleman, que escreveu um livro que é a Inteligência Emocional, e que realmente tem muitas dicas e até alguns aspectos que é importante ter sobre esta questão das emoções. E não se esqueça que as emoções fazem parte de nós e fazem de nós aquilo que nós somos. Nós não podemos fugir muito da tristeza, da ansiedade, do momento triste ou desolado, de uma raiva, de um rancor. Mas se nós estamos atentos a isso não ganha valor nem dimensão. Nós só somos humanos. Então, ok, passou, já passou. O problema é quando as emoções ficam contidas dentro de nós, e nós já falamos disso muitas vezes. Elas podem criar doenças, podem gerar situações que até com uma base pouco real, e realmente poder conversar sobre elas e descobrir um caminho que nos ajuda a utilizá-las a nosso favor é realmente um passo importante a dar na vida. 13º ponto, e que pode estar um bocadinho ligado ao anterior, é tomarmos a decisão de aliviarmos o stress na nossa vida. Mas aliviar o stress da nossa vida, passa por termos tempo, darmos tempo ao nosso organismo, à nossa parte física, de fazer também essa parte de não estressar. E nós não conseguimos fazer isso se não tivermos uma boa noite de sono. Há pessoas que dizem, eu vou para a cama com um problema e no dia seguinte já acordo sem ele. Porquê? Porque dormiram bem. E durante todo esse tempo, o espaço, todas as nossas células regeneraram-se, repararam-se. Percebem o que eu estou a dizer? Nós temos que dar tempo ao nosso organismo para que ele encontre um equilíbrio e que nos ajude a responder de forma menos estressada. Há outras coisas que podemos fazer, nomeadamente não beber Coca-Cola, não tomar café, ter cuidado com o chá, ter cuidado com a cafeína, ter cuidado com o chocolate que tem cafeína. Todas essas questões a partir das 6 da tarde, que se chama a higiene do sono. Ou seja, se nós tivermos todo esse cuidado, o nosso organismo vai funcionar a nosso favor. E a nosso favor não é dizer, eu a partir de agora não me vou estressar. Que cena, queridos ouvintes, ninguém faz isso. Ninguém tem essa capacidade genial de dizer, eu não me vou estressar com isto, pelo amor de Deus. Se eu ouvir isto, eu fico logo doente. Não é? Porque, percebe? Porque é daquelas coisas que nos irritam um bocadinho. Eu acho que não se estressar é um processo muito silencioso nosso e que exige uma disciplina e que exige organização, que é aquela coisa de sabermos até quais são os nossos limites, o que é que podemos fazer, o que é que não está ao nosso alcance fazer, e realmente não ligar os nossos interruptores para que as coisas corram mal, porque há interruptores. Agora é assim, você até pode decidir, eu tenho 5 minutos por dia para me estressar. Ótimo, fantástico, quem consegue isso é maravilhoso. Tem 5 minutos por dia para fazer o que você quiser em termos de stress. Mas acabado esses 5 minutos, fecha a porta.
E eu acho que é uma atitude que muita gente faz, que é uma atitude impecável, ou seja, 5 Depois minutos vivem para o o resto do tempo na calma. E 5 minutos por dia não é assim tão mal, e realmente damos todo o tempo à nossa mente negativa, a tudo que está à nossa volta, para entrar por um caminho de grande stress. E depois temos que desacelerar um pouco a nossa vida através dos nossos afazeres, que às vezes preenchem a agenda toda, não é, Maria do Céu? Pois, mas isto tem a ver com as coisas simples da vida. Encontrar, pode ser a Fórmula 1, pode ser futebol, pode ser política, pode ser National Geographic, pode ser aquilo que for, mas você tem que encontrar algo na sua vida que o ajude a desacelerar. Pode ser culinária, pode ser jardinagem, pode ser aquilo que você quiser, mas você tem que aprender realmente a desacelerar, porque eu acho que é nesse caminho extraordinário que nós realmente vamos ter a nossa calma e vamos perceber que muitas vezes o stress é uma forma de nós reagirmos fora de controle, e se nós não nos controlamos, nós não conseguimos ter sucesso, seja nas coisas mais simples da vida. E importante é desacelerar, mesmo que essa redução de afazeres implique em outras pessoas, não é? Temos que as convencer de facto disso também. Sim, mas eu acho que quando nós precisamos de acelerar, nós simplesmente podemos ir à casa de banho. Percebe o que eu estou a dizer? Ninguém vai controlar isso. Uma paragem. É uma paragem, é só parar alguma coisa. Eu acho que vale sempre a pena. E depois temos uma coisa que eu também acho que é muito importante, que é mudar para o interior. Buscar sítios mais calmos. É procurar. Às vezes nós queremos ir para sítios muito movimentados, mas o movimento, por exemplo, é uma ansiedade muito grande ir para o shopping, por exemplo, ou ir para uma superfície qualquer que seja com muita gente. A mim é uma doença para mim. Eu consigo estar 5 minutos, mas depois começo a ficar... Porque isso estressa, não é? Mesmo. Isso dá-me uma ansiedade e um stress que vocês não imaginam. Sítios com muito movimento, com muito barulho. E, a sério, não são uma fonte de paz para mim, e realmente nós temos que encontrar o meio termo. Há 5 minutos e procurar outras coisas. Não quer dizer que nós não possamos ir para ambientes mais movimentados, mas temos que encontrar o nosso equilíbrio daí, porque eu acho que é aí que nós realmente vamos encontrar a nossa calma e vamos encontrar o nosso espaço para estarmos bem. Não se esqueçam que a vida às vezes aparece, está à nossa volta com toda a agitação e com tudo isso, mas nós precisamos de um minuto. Pode ir para o interior, tem coisas fantásticas, pode ir também optar para o seu próprio interior, ou seja, recolher-se um bocadinho e dar-se um tempo a si mesmo, é importante. Vamos para o final do programa com as 2 últimas dicas, Maria do Céu, que estão interligadas. Uma tem a ver ambas têm a ver com relaxamento, através do olhar e da visualização, daquilo que podemos ver, que nos pode transportar para locais mais calmos, e depois também através de atividades que podemos desenvolver e que sejam relaxantes, passeios à beira-mar, por exemplo. Esta questão da visualização é muito defendida pelos professores e pelos gurus em termos de meditação, que é olhar para a sua própria vida e fazer um quadro o mais detalhado possível de todas as coisas que você gostava de ter. Você pode fazer um quadro onde põe uma imagem sua, pode depois colar um sítio onde foi muito feliz, o sítio que você quer visitar, o que é que você quer fazer, que livros quer ler, e esse é um quadro de visualização. É tipo você fazer um puzzle que não precisa de ter uma ordem e uma coordenação que você acha, porque eu acho que isso acaba por ser com o tempo. Imagine, põe-se assim no centro e depois vá pondo o que é que você gosta, o que é que você gostou, o que é que você gostaria de fazer este ano, para o ano. Isso traz calma e paz e tranquilidade. E não só, e dá-lhe e vai descobrir o seu propósito e a sua missão e as coisas pelas quais vale a pena lutar, e também ajuda-o a definir as suas prioridades, quem é que está consigo, quem é que é importante. E você vai perceber que se fizer um quadro de visualização, você realmente vai perceber quem é que está importante, porque está ali. E está tudo à sua volta. Pode ser a sua família, pode ser... E é importante porque nos ajuda a definir objetivos a curto, a médio e longo prazo. E eu acho que é giro fazermos isso. E até depois fixarmos-nos e até darmos vida, e isso é uma imagem parada, mas você pode fechar os olhos e dar todo o movimento e toda a dinâmica
e dar-lhe aquela ação que é importante para que as coisas se manifestem na sua vida. Quanto às atividades relaxantes, Maria do Céu, nem precisamos sair de casa, podemos Não. fazê-las em casa, umas massagens, meditação, um banho relaxante, até ouvir músicas calmas, por exemplo. Sim, ou culinária, ou ver um programa de culinária, ou fazer a própria comida. Pronto, e há coisas que nós realmente temos que perceber que temos que incorporar à nossa vida, e uma delas realmente é relaxar, é dar um tempo, é encontrar a paz, é encontrar a serenidade, é encontrar o equilíbrio e a harmonia com todas as variáveis da nossa vida, e trazendo tudo aquilo que a vida tem para nós. Vamos retirar a ansiedade, o stress, a pressão social, a pressão familiar, os dramas e as cenas, e vamos ter um tempo em que nós damos ao nosso organismo até o oxigênio, damos as coisas que ele precisa para que ele trabalhe a nosso favor. Porque se nós não fazemos isso, a vida passa por nós e de repente vêm as coisas todas e nós só nos apercebemos quando é tarde, que realmente não demos tempo a nós próprios, não demos as condições de calma e serenidade que nós tanto temos à nossa volta, para que nós próprios e a nossa própria vida que funcionem a nosso favor. Isto tem a ver também com a personagem e das prioridades, e tem a ver com essas coisas todas que realmente são importantes, de repente pensar nisso. E assim chegamos ao final de mais uma emissão do Momento de Inspiração, em mais uma semana, no início de mais uma semana. Já sabes, estamos aqui na antena da Rádio Alcominho à segunda-feira, depois das 22 horas. A seguir também no site e redes sociais, onde pode ver este programa com imagem, a conversa que temos aqui todas as semanas. Hoje andamos à volta de calmaria e tranquilidade e 17 sugestões para conseguir isso. Esperemos que aproveite bem estas sugestões que aqui demos. Pode também dar-nos eco disso através dos canais que já aqui temos falado. E Maria do Céu, muito obrigado, e voltamos dentro de uma semana novamente à companhia dos nossos ouvintes. Obrigada.